Boa noite, amada igreja. É um privilégio enorme, é uma graça de Deus estar aqui compartilhando com vocês a palavra. Como já foi avisado, o pastor José Hilário está de férias e eu estou tendo a oportunidade aqui de não só compartilhar a palavra de Deus com a amada igreja, mas também de aperfeiçoar, confirmar e ter a colaboração dessa igreja que já tem feito muito pela minha família no processo de formação. Para quem não sabe, essa é a segunda palavra que eu estou dando. A primeira foi domingo passado, a gente iniciou uma série. Serão 4 palavras fundamentadas na terceira carta de João, numa exposição para a gente arrancar as verdades que Jesus Cristo tem para a igreja e para a nossa vida. Eu sou seminarista, estou em formação ali no Palavra da Vida, eu, minha esposa, meus 3 filhos. Ela, infelizmente, apesar de querer muito estar aqui, a gente escolheu que ela se resguardasse, principalmente que a gente tem uma bebê recém-nascida, mas ela queria muito estar aqui compartilhando com a igreja. O objetivo de a gente caminhar é que a gente esteja abrindo o nosso coração para o que Deus tem trabalhado dentro dessa igreja. E a ideia, a temática dessas 4 palavras que a gente vai ter no mês de janeiro, a gente já está na segunda, é para entender o que é uma igreja de verdade. Segundo, o que a gente acha nessa carta e que está espalhada pelos ensinos, sobretudo de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele ao qual nós não só curvamos nossas cabeças, mas a nossa vida diante dele. A gente, na primeira palavra do domingo passado, só recapitulando, a gente viu sobre como uma igreja de verdade, ela só cresce quando cada cristão, todos nós estamos firmemente vinculados, quando nós abraçamos com amor a verdade de Jesus Cristo. A igreja só vai crescer quando cada um de nós olhar para o que Jesus falou, para a verdade que foi espalhada pelos apóstolos, que as Sagradas Escrituras têm. A igreja só crescerá quando ela olhar para toda essa riqueza e dizer: essa verdade é a minha verdade, eu vou lutar para vivê-la para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente vai dar continuidade. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar, dentro do que a gente vai trabalhar, é sobre, se eu posso definir uma parte muito importante da minha vida, que foi quando eu morei em Manaus, quando eu cheguei lá para estudar, é que essa fase da minha vida, que foi cerca de 4 anos, elas são definidas pela palavra acolhimento. Eu fui para lá para poder estudar, fazer minha faculdade. Eu sou formado em design gráfico, e eu não tinha família, minha família era de Roraima. Ali eu consegui uma vaga, e desde que eu cheguei naquela cidade, o Senhor começou a trabalhar na minha vida, e muita coisa aconteceu que me trouxe até onde eu estou, aqui agora, buscando me aperfeiçoar, para que através de mim e da minha família e da minha esposa, o Evangelho de Jesus Cristo seja propagado e a igreja seja edificada. E quando eu falo acolhimento, é porque quando eu cheguei lá, uma família de amigos da minha família, que havia se mudado para Manaus, me recebeu. E ali eu comecei a conviver como se fosse um dos seus filhos. Eles me acolheram como um dos seus filhos. A partir daquele momento eu procurei uma igreja, e eu achei uma igreja cujo slogan era uma igreja acolhedora e missionária. A igreja que eu me tornei membro, minha esposa se tornou membro, e que nos enviaram para a formação ministerial, que nós temos com muito amor a Igreja Batista, no bairro Dom Pedro, lá em Manaus. E ali eu conheci irmãos acolhedores. Depois de 6 meses, eu tive a oportunidade de, com uma família, eles me acolheram para que eu morasse nessa casa da outra família. Havia mudanças nessa primeira família, e essa outra que não tinha nenhum contato comigo, senão quando eu os conheci na igreja, de repente falam: tudo bem, vocês podem morar na minha casa. Depois disso, um amigo meu se mudou, e eu comecei a trabalhar. E ele falou: vem morar comigo, você paga um pequeno valor, e eu me mudei. Depois disso eu me mudei para uma outra casa, onde uma família da igreja falou: pague um pequeno valor, e ali eu fazia minhas refeições, e eles me tratavam como filho.
E no último ano, antes de casar, um missionário, amigo da nossa família de infância, falou: Timóteo, vem morar aqui esse ano para você economizar para casar. E ali eu passei um ano economizando, morando, aprendendo com a vida daquele homem, que também o nome é Timóteo. E eu descobri que o valor do acolhimento foi extremamente essencial para a minha jornada de fé. E eu conheci ali irmãos que me acolheram. E a gente vai entrando hoje nessa ideia do quanto essa palavra ela é vital para a vida da igreja. Eu peço que você, por favor, já abra sua Bíblia. Na carta de 3 João, hoje a gente vai continuar a exposição, a última palavra. Nós expomos de 1 João 1 até o versículo 4, agora a gente vai do versículo 5 ao 8. Na primeira parte nós vimos como João, o presbítero, louva a vida de Gaio a partir da fidelidade dele com Deus. E vamos ler, por favor, e a gente pode ler desde o 1 para a gente entrar dentro do contexto, ok? 3 João, um livro, uma carta de um capítulo só. Mas o que diz? O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja bem com a sua saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Se você estava aqui, vai lembrar do contexto que a gente deu de como essa carta foi escrita, mas a gente tem um breve panorama do que a gente viu, do contexto. Mas a primeira pergunta que traz à nossa mente, e que eu quero que a gente caminhe por toda essa mensagem, eu quero que essa mensagem seja bem aplicativa, que o seu coração esteja bem aberto, então fica atento para que a gente extraia o máximo, mas sem deixar a peteca cair. Que o Espírito fale no nosso coração. E a pergunta que a gente vai começar fazendo é: por que o serviço de acolhimento foi imprescindível para o crescimento do cristianismo? A gente está vendo uma carta que foi escrita há muito tempo, uma das cartas que fundamentaram o Evangelho, que foram direcionadas para uma pessoa específica, que foram lidas e hoje serve para a gente. Existe uma história, um contexto, existem motivos, existe um precedente, mas a gente quer se perguntar o porquê que o serviço do acolhimento foi imprescindível para que o Evangelho de Cristo fosse levado ao mundo, a comissão de Jesus Cristo fosse cumprida e chegasse até onde a gente está, um continente totalmente diferente daquele pelo qual Jesus andou na terra. E a gente vai ver aqui aquele panorama básico do que a gente tinha. João, como começa a carta, ele era um presbítero, ele é um supervisor de muitas igrejas. Ele era alguém que tinha uma autoridade sobre as igrejas, ele plantava, ele discipulava e ele exercia aquela posição de estar sendo aquele que olhava a formação embrionária daquelas igrejas e via o desempenho dela, se estava algo errado, sempre olhando para ver como o Evangelho de Cristo estava florescendo. E a gente vai ver que ele tinha supervisão dessas igrejas que eram fundamentadas nos lares, eram igrejas que não tinham uma placa, não eram bem parecidas como essa, eram casas, famílias abrigavam e o Evangelho ia se multiplicando. Só que a gente viu que algumas casas começaram a dar problema, algumas pessoas começaram a falar um evangelho diferente, começaram a atacar o apóstolo, começaram a atacar os ensinos, começaram a querer exercer soberania
e tirar do lado todos aqueles que Jesus estabeleceu para serem os fundamentos da sua igreja, os ensinos dos apóstolos. A partir daí, João vendo esse problema para uma contenção, ele vendo essa crise, primeiro, a gente vai vendo que a segunda carta de João é escrita por uma igreja incentivando eles ao bom trabalho que ali estava acontecendo e, sobretudo, para que eles exercessem o acolhimento e o reconhecimento dos missionários que saíam para cumprir o ide de Jesus, de ir por todas as nações pregando o evangelho, mas para servir de suporte para esses que muitas vezes não tinham mantimento, não tinham uma conta bancária, não dava para fazer um Pix, um boleto, não dava para enviar uma carta com dinheiro, dando uma provisão. A gente vai ver que 3 João, que é o que a gente está lendo e está expondo, é uma carta onde ele dá louvor a um homem chamado Gaio, que tinha ali uma posição dentro de uma igreja domiciliar. Ele louva ele dá incentivos e ele também vai tratar um problema de um cara que estava causando muito problema naquela igreja. E a partir daí a gente vê a primeira carta de João sendo escrita para servir de fundamento, para falar o seguinte: essa é a verdade que eles querem combater, mas essa é a verdade que vocês têm que se apegar. Ele fortalece. Esse é o panorama que a gente encontra. E em seguida, a gente vai buscando essa lógica. Ok, a gente tem um Jesus Cristo falando: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A gente tem aqueles que ouviram, aqueles que receberam e falaram: Senhor, nós vamos. Aqueles que tiveram seus dons, tiveram uma vocação específica, falaram: nós vamos cruzar o mundo. E a gente tem na Bíblia o grande vocacionado para os gentios, o apóstolo Paulo, como uma grande referência de alguém que saiu pelo mundo. Então a gente tinha a comissão de Cristo dada: vão pelo mundo. Só que daí a gente começou a ver uma situação: missionários sem sustento. Não existia uma igreja fortalecida, não existia a área financeira das igrejas formadas, não existia a área da tesouraria, existia muita pouca comunicação. Com esse problema, a gente só podia ter uma solução. Comissão de Cristo, missionários sem sustento, eles precisavam de cristãos acolhedores. Esses missionários, esses homens e mulheres que falavam: Jesus, nós vamos levar o evangelho a outros locais. Eles precisavam que, chegando em alguns locais, eles tivessem assistência. Nas cartas de Paulo a gente vê recheada de situações. No livro de Atos a gente vê várias situações onde o povo de Deus prestou assistência àquele apóstolo, onde ele fala sobre essa assistência, onde ele incentiva. Porque essa assistência, ela ia fazer com que a igreja de Cristo crescesse. Por causa da assistência e de todo esse sistema, que parece ser muito simples, mas devia ser feito com total honestidade. E sabe, se tinha uma coisa que esses falsos profetas, esses líderes gananciosos faziam, eles minavam a unidade da igreja, ao ponto em que esses missionários chegavam com objetivos totalmente honestos com o evangelho de Cristo, mas eles não tinham acolhida. Eles chegavam com o seu cansaço, com o seu fardo, com toda a sua fé, e tinham homens gananciosos que simplesmente desprezavam toda a decisão que eles tinham feito de obedecer a Jesus Cristo. É por isso que João escreve essas cartas. E a grande pergunta que a gente fica: o que nós temos a ver com isso? Isso é uma história, mas o que é a história viva? Ela tem a ver com a nossa vida. E a gente vai começar a se perguntar, para que a gente começar a extrair essa verdade, para a nossa vida ser moldada por essa verdade, de como era o serviço de acolhimento agradável a Deus, como era feito, como é prescrito. E aí que a gente volta para a nossa carta de 3 João. O como a gente vai encontrando, a gente sabe, era um fato e era necessário, o evangelho de Cristo precisava desse ministério. Mas como ele era exercido e como o próprio apóstolo diz que ele precisava ser exercido. A gente vai ver o como. E o primeiro ponto que eu queria que nós já víssemos é que eles precisavam de um acolhimento carregado de amor. A gente vai vendo isso nessa carta. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Isso aqui serve como um apoio. Mas a gente vai ver, no versículo 5 ele diz: amado, você tem sido fiel pelo que faz aos irmãos
mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Depois de ver o apóstolo trazendo palavras de louvor e carinho por este Gaio, que era um exemplo para a igreja, que era um suporte, ele reafirma: você tem sido fiel. Ele diz que esse Gaio, ele é fiel à verdade e anda na verdade. E a gente, a partir do versículo 5, começa a se perguntar, o que ele fazia para levar tanto louvor daquele apóstolo, daquele presbítero? Ele era fiel nesse serviço de acolhimento aos irmãos, e ele fazia isso carregado de amor. A gente vai vendo e começa a entrar no contexto dele, de por que o amor é tão importante. E por que ele fala, mesmo quando são estrangeiros. Imagina todo o conflito ali. Jesus traz um evangelho que quebra e rompe todas as concepções da tradição judaica. Todo aquele judaísmo que estava petrificado em convicções, que não só convergiam e conflitavam com a de Jesus Cristo, mas que foram motivadores de Jesus Cristo ir para a cruz. A divisão, a falta de acolhimento, a falta do amor ao próximo. E Jesus Cristo vem, refaz essa estrutura pelo poder do seu sangue e entrega missões para esses convertidos serem os encabeçadores e propagarem esse evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas. Agora imagina, ele acabou de se converter, ele está refazendo, o mundo dele está virando de cabeça para baixo, tudo que eu aprendi, Jesus vem e muda, ele transforma e de repente ele fala, vai para todas as nações, ama todas as culturas, não trata ninguém com diferença, mas trata todo mundo com um amor genuíno. Aqueles que talvez um dia atrás eram daqueles fariseus que deixavam de cuidar dos seus pais para dar uma oferta chamada de corbã, de repente, quando são quebrados pelo evangelho de Cristo, tem que se ver olhando para todos, falando, você é meu irmão. A gente provavelmente vê que nesse contexto Gaio era um judeu e no inverso ele tinha que receber missionários gentios, com culturas e diferenças muito grandes. A gente começa a ver que não há nenhuma visão romântica da coisa. O amor que Gaio é louvado por ter, não é um amor fácil. Não é um amor de redes sociais. Não é aquela amizade do clique. É algo que ele sentia na pele, porque ele abria a casa dele. Ele via um estrangeiro, alguém diferente da cultura dele. E ele tratava com um amor tão grande, tão real, que quando eles chegavam na igreja, eles davam testemunho diante da igreja de que esse amor é real, esse amor era vivo. Eu não sei quantos de vocês, talvez nesse fim de ano, talvez agora, receberam pessoas de fora, parentes, ou quando isso aconteceu. Mas é interessante como as culturas, até das casas, mudam. Quando você convivia com seus pais, eu falo por mim mesmo, eu recebi meus pais, eu e minha esposa criamos novas culturas, até de como a gente guarda ou lava as panelas. E de repente chegam meus pais. E daí minha mãe lava a louça, legal, mas onde ela guarda e como ela guarda? A gente tem uma cultura na nossa casa. A gente faz isso antes daquilo. Eu escolho fazer dessa forma, ela tem aquele jeito, o que está errado? Nenhum dos dois. Mas chega a hora do conflito, e como eu reajo ao conflito? É fácil, é minha mãe, é meu pai, é minha sogra, meu sogro. Mas e quando é um estrangeiro que eu nunca vi na vida e só fala, eu vim pelo Evangelho de Cristo? Aí o bicho pega. Mas quando o bicho quis pegar Gaio acertou esse bicho, uma paulada na cabeça, com um amor verdadeiro. A gente começa vendo que esse acolhimento, ele era carregado de amor. A segunda visão que a gente tem sobre o acolhimento, que fundamentava o crescimento da igreja primitiva, é que era um acolhimento fundado na vontade de Deus. Quando ele fala e louva essa forma de acolher os irmãos, até os gentios, sem distinção nenhuma, ele fala,
Você fará bem, encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Então ele para o louvor, ele para o testemunho e fala: ok, você faz isso. Agora, continue fazendo isso. E ao continuar, você vai fazer bem, encaminhando-os de uma forma que agrada a Deus. Ele estabelece então o fundamento do acolhimento. O fundamento desse serviço era agradar a Deus. A gente tem a clara noção de que ele não estava tão somente olhando para agradar aqueles que estavam chegando, talvez pessoas especiais de honra, talvez outras que ele nunca conheceu, outras estranhas, mas ele pensava: eu quero servir essa pessoa. Para o quê? Porque depois ela vai dar testemunho de mim na igreja, porque depois ela vai falar bem de mim. Pelo menos a gente vê que o coração dele não era para receber esse louvor. E quando João vai dizer continua, ele fundamenta: continue fazendo isso para agradar a Deus. Irmãos, qual o serviço deste reino de Deus, da nossa adoração, dos nossos dons, que não deve ser para agradar a Deus? A gente vai ver Paulo falando em tudo que fizeres, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Jesus fala: tudo que eu fiz foi em obediência ao meu Pai. Eu não fiz nada de mim mesmo. Nesse ministério, tudo que vai permanecer. E o que permaneceu eram corações que estavam vicariamente fundamentados, a sua raiz estava em Deus, eu te adoro. Porque, irmãos, nós sabemos, não é fácil. Não é fácil acolher irmãos difíceis, não é fácil acolher irmãos que às vezes são muito diferentes de nós. Os conflitos vão acontecer, as diferenças, atrapalhar, gastar dinheiro, incômodo, a rotina da casa para. Se eu olhar para pessoas, não tem como. E é isso que João está falando. Eu sei, quando você faz para as pessoas, mas sabe de uma coisa, olhe primeiro para Deus. Quando você olhar primeiro para Deus e a satisfação for a satisfação que você procura, aí você vai deixar as pessoas satisfeitas. E até quando elas não saírem satisfeitas, você não vai entrar em pânico. Você vai saber que o que você fez foi para agradar a Deus, com uma mente inabalada. O fundamento, então, seguinte que a gente vê é o amor. É o fundamento da vontade de Deus. Esse ministério acontece quando pessoas falam: é da vontade de Deus que o acolhimento aconteça desses irmãos que estão vindo, às vezes desolados, famintos, como Paulo falava. Passamos fome, fomos humilhados, estávamos nus. E o amor vinha daqueles que falavam: Deus, eu preciso te obedecer e eu te obedeço de todo o meu coração, mesmo que seja difícil. Depois a gente vê, além disso, aqui é um acolhimento focado no Evangelho. E esses são os três. É um acolhimento carregado de amor, como a gente viu, é fundamentado na vontade de Deus, e ele é focado no Evangelho. No versículo 7 e 8 a gente vê isso. Quando ele fala destes irmãos que ele acolhe, desses irmãos que ele fala, encaminham-os, ou seja, faz esse ministério de um modo que agrada a Deus, ele diz: pois foi por causa do nome de Jesus Cristo que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Primeiro ele fala: sabe quem são esses irmãos? Eles são irmãos honestos. Tem muitos homens atravessando o mundo para falar mentiras, em agariar ganância, com o dinheiro, com a fama, com uma liderança que arranca Jesus Cristo do centro e se coloca ali. Mas existem homens honestos, e são esses que você tem recebido. E sabe como eles são honestos?
Porque eles saíram, eles ouviram o chamado de Jesus, eles ouviram aquela inquietação de o mundo precisa ouvir esse evangelho, e eles saíram de lá, sem ter a certeza do que ia acontecer no caminho, porque ele deixa claro, sem receber nada dos gentios. Ou seja, a gente já entende, eles vieram dos gentios, daqueles que se converteram, que não eram judeus, e eles saem de lá sem uma rede de suporte. Eles saíram de lá sem promessas. Eles saíram de lá carregados pela fé. E onde essa fé ia levar eles? Incrivelmente e milagrosamente, a fé deles iria levar para a casa de homens como Gaio, de pessoas que iam honrar o ministério deles e que, fazendo isso, olhando para esse evangelho crescente, eles iam se tornar participantes do evangelho de Cristo. O que João está dizendo então? Gaio, toda vez que você recebe um desses, você está se tornando parte do ministério deles. Todo o suporte que você dá para que faça acontecer este ministério, você não só está fazendo uma caridade, você está cumprindo uma missão. O seu serviço aos homens é de forma belíssima um serviço a Cristo. Então a gente tem aí nessa carta, entregue para nós, 3 formas de enxergar o quanto esse acolhimento era um ministério necessário. E como ele acontecia? Quando ele era carregado de amor, quando ele era fundamentado na vontade de Deus e ele olhava para o Evangelho de Cristo. E se a gente pode ver um resumo disso, a gente vai ver esse resumo dessa seguinte maneira. Ele tinha um fundamento à vontade de Deus. Ele nascia porque era a vontade de Deus. E eu quero que vocês agora se sentem na cadeira desse irmão Gaio, que abria sua casa, abria sua vida, abria o seu bolso, abria o seu bem-estar para ver o bem-estar de outros. Ele fazia isso porque ele estava firmemente apegado à vontade de Deus. E na hora de ele pensar, ok, Deus, eu preciso receber esses irmãos, eles são dignos de serviço. Eu vou te adorar, Deus, quando eu receber eles de uma forma digna. Mas como eu vou fazer isso? Com um amor generoso. Como? Com mediocridade? Pode ser. E certamente os missionários que iam atravessar com mediocridade iam ser mais do que gratos. Chegaram, vocês vieram de onde? De Macedônia. Estão fazendo o que esse tempo? Evangelizar, legal, qual é o seu nome? Tá bom, vamos fazer ali um arrozinho, um básico. Vocês vão ficar até quando? Imagina isso acontecendo. Como isso é possível? Claro que é possível. Isso é normal, seres humanos. Mas a gente vai vendo que o louvor de João é por causa da generosidade dele. É pensar além da mediocridade. O que eu posso fazer para a estadia dele ser boa? Não, o que eu posso fazer para honrar a vida dele? O que será que ele está em necessidade? Será que eu posso ver algum irmão? Será que eu conheço algum cabeleireiro para vir aqui dar um tapa nesse cara? Tua roupa tá rasgada? Você veio de uma viagem, você veio a pé? Posso cuidar do teu pé? Tua sandália? Deixa eu dar uma olhada. Eu não tenho muito recurso, mas deixa eu motivar os irmãos. Aí você começa a ver nascer um amor generoso. Aí você começa a ver uma missão mais completa. Porque o alvo deles é se tornar participante do Evangelho de Cristo. E é esse momento que a gente começa a olhar para a nossa vida e olhar para esse exemplo e perguntar: foi à toa que esse exemplo existiu? E foi à toa que foi uma das cartas que se preservou para a igreja?
Hoje, para a gente estar aqui agora, em pleno século XXI, estudando e perguntando, Deus, o que o Senhor quer falar conosco? Eu acho que não, irmãos. Eu acho que não. E a gente segue adiante, já antenando o nosso coração para o que Deus está querendo mover na nossa vida e na vida dessa igreja. É que uma igreja de verdade vai crescer quando cada cristão abraça com amor o serviço do acolhimento. Uma igreja de verdade cresce quando cada um de nós abraça com amor o serviço do acolhimento. Essa igreja só vai crescer se o ministério do acolhimento, se olhar para o acolhimento de pessoas e o serviço de pessoas se tornar algo digno do nosso amor, digno da nossa reverência a Deus e digno da nossa adoração. E como? Na prática, como isso acontece? Como cada cristão dessa igreja, e agora, eu falo de CNPJ, mas vamos para o CPF, como cada pessoa aqui e agora, que não está à toa, nessa audiência, nesse auditório, como cada cristão dessa igreja pode exercer o serviço de acolhimento. Se pergunte no seu íntimo, Deus, eu estou te ouvindo, como eu posso me tornar parte desse ministério que foi um pilar para o avanço do Evangelho, esse Evangelho que me faz hoje erguer minhas mãos e dizer, Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor. Como? E a gente vai vendo. Abra o seu coração para amar novas pessoas e abra a sua casa para servir os irmãos. Simples. Mais simples, talvez impossível. Quando você se pergunta, Jesus, como eu posso servir e acolher de uma forma que agrada a Deus? A gente pode claramente ouvir Deus falando, ouça as palavras do meu filho. Essas palavras que dizem, eu lhes dou um novo mandamento, que é mais uns aos outros. Amem com um amor verdadeiro. E vamos mexer na nossa vida? Abre o seu coração para amar novas pessoas. Acolhimento para Gaio era olhar para o Evangelho de Jesus Cristo e falar, Jesus Cristo, eu quero que o Teu Evangelho seja tão vivo nesse mundo que não Te conhece. As pessoas estão no paganismo, as pessoas estão imersas nos seus pecados. É tão desconfortável abrir minha casa, é tão caro às vezes. Servir comida, limpar, abrir mão das minhas rotinas para ter novas pessoas invadindo a minha vida, para ter pessoas mexendo na minha agenda, para talvez ver a minha ceia de Natal, que eu queria que fosse só com a minha belíssima família, eu ter que falar, esse irmão não tem ninguém, vem ceiar com a gente, porque talvez é sobre isso que é o Natal, né? É sobre a família de Jesus Cristo. Talvez é abrir o seu coração para apreciar a vida de um novo convertido que chega, de ver ele totalmente diferente do parâmetro social que você gosta de estar. Se você gosta de um estilo mais humilde, aquele arroz com feijão naquela panela suja, numa casa tranquila, botando ali toda a sua intimidade, será que isso não te limita a olhar uma pessoa que talvez você julga que não vai gostar disso e por isso você nunca chega perto dela? Ou o outro oposto? Será que você olha para aquela pessoa mais humilde aqui dentro da igreja, ou qualquer lugar que você esteja, você fala, eu podia até chegar e tentar, mas eu acho que não vai dar certo. Não conecta. Abra o seu coração para amar as pessoas, diferente que elas sejam.
a nossa igreja perece, irmãos. Eu creio nisso. Eu sou esse. Eu sou envenenado por esse pecado. A igreja perece por falta de unidade. E unidade não é uniformidade, não é todo mundo com uniforme, não é todo mundo parecendo igual, não é todo mundo vestindo uma calça igual, uma camisa igual, uma cor igual, falando de um jeito igual. Unidade é quando todo mundo tem o mesmo pensamento, o mesmo alvo. E junto fala, não importa o que aconteça, a gente vai se manter unido por causa de um elo que supera todas as diferenças, o amor de Jesus Cristo por nós. E portanto, o amor de nós por Jesus Cristo. Som do seu coração, que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você tem vivido? Você é cheio de não me toque, não, esse é meu jeito, doa o que doer, eu vou falar. Não, tem que ser assim. Tem que ser assim. E eu não quero parecer aqui provocativo ou insensível com as lutas, porque, como eu disse, eu sou esse, mas na hora de se colocar diante da palavra, a gente tem que ser honesto. Nós somos partidaristas. Nós somos desprezadores de pessoas. Nós somos condenadores. Se você esteve nos grupos pequenos dessa semana, você viu, irmãos, como a gente pode ter fé no nosso Senhor Jesus, o Senhor da glória, com acepção de pessoas? Como essa igreja vai crescer se cada ramo quer uma direção diferente? Como a nossa vida vai dizer Jesus Cristo é meu Senhor, se eu sou aquele que sempre tem um julgamento na ponta da língua, em vez de um serviço na ponta da minha mão? E por último, irmãos, a gente vai revelar esse amor mesmo, a gente vai tirar ele da nossa língua quando a gente abrir a nossa casa, quando a gente começar a abrir as câmeras da nossa intimidade, o lugar onde a gente é incomodado para servir as pessoas que precisam. Para servir aquele irmão que talvez não tem família por perto, falar, você vai almoçar onde hoje? Um casal novo que você vê que tem muito conflito, falar, vamos almoçar esse domingo lá em casa para a gente bater um papo e construir um relacionamento. Uma senhora viúva que precisa de um acolhimento. Missionários que passam, que vêm e vão. Quando a gente abre o nosso coração, necessariamente a gente tem que abrir a nossa vida. E é o caminho que a igreja tem buscado, a honestidade com a palavra de Deus. Se você crê que é o que Deus está te chamando, como eu creio que é o que Ele está chamando a nós, baixe sua cabeça. Vamos lembrar a preciosa palavra de Jesus nesse momento onde a gente está sendo confrontado, onde pecado se levanta no nosso coração e a gente fala, Jesus, eu estou tão longe desse amor. Jesus, eu estou tão longe de ser alguém que é louvado pelo serviço aos irmãos. Na verdade, a minha realidade é que eu sou alguém mal visto. A verdade é que eu não controlo a minha língua. E quando eu não controlo a minha língua, a grande realidade é que eu não controlo a minha vida. Jesus, eu quero viver a realidade do que o Senhor disse, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus, que cada vida aqui, Deus, agora eu falo contigo, Pai, por favor, pelo Teu Santo Espírito, o Teu sangue poderoso vertido na cruz, que foi derramado para perdoar os nossos pecados e nos transformar em novas criaturas, eu te rogo que cada coração e cada espírito que agora está pulsando, Deus, creia e decida dar e parar de viver para receber, Deus. Que essa igreja seja reconhecida por ser acolhedora, porque cada cristão aqui, cada irmão, está vinculado na certeza de que mais bem-aventurado é dar do que receber. Tira de nós esse espírito mundano de conquistar
e tirar qualquer pessoa de perto que venha atrapalhar o nosso desenvolvimento. Jesus, o Senhor é o Jesus que chama a gente na direção do problema. O Senhor nos convida para o meio do olho do furacão e ali clamar, não porque somos fortes, mas porque Tu és forte em nós. Que essa igreja seja uma igreja de verdade, não porque ela é pomposa, não porque ela fala bonito, mas porque ela abre as suas entranhas, suas intimidades, para deixar fluir um serviço de acolhimento às pessoas. Se queremos ser uma igreja que ama a Deus sobre todas as coisas, nosso próximo como a nós mesmos, servimos ao mundo, não podemos fazer isso sempre julgando, nos separando, olhando para as pessoas torto e fechando a nossa porta para comer a nossa comida, o nosso conforto, o nosso programa. Que isso seja mais do que vir para o culto ou para o ministério. Que isso seja olhar para um vizinho e falar: vizinho, bora almoçar um dia, deixa eu conhecer tua história. Colega do trabalho, posso te dar uma carona? Deixa eu te falar umas paradas, deixa eu te falar umas verdades. Que Jesus, essa igreja, seja reconhecida por viver a realidade do amor que acolhe, e que cada irmão aqui sinta a vivacidade, a realidade das mãos de Jesus, que tocaram o pobre, que acolheram o faminto e, sobretudo, foram pregadas para morrer por nós. Em nome de Jesus, agradecidos porque nada do que o Senhor vem confrontar vem sem a Tua graça para nos restaurar. Obrigado, porque o Senhor quer fazer de nós mais e melhores, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus, dá força aos abatidos, aos aflitos e motivação para os nossos corações. Amém. Obrigado, irmãos. Deus os abençoe.